pode ocorrer a bonificação pela participação, porque a participação ela é fundamental. Então, não faz parte de uma nota, não é a maioria da nota nessa atividade aqui síncrona, porque justamente por essas várias realidades. Mas quem participar vai conseguir fazer as atividades. É a forma que a gente encontra de manter esse contato com o estudante em momentos de aula mesmo, que é pedido, é solicitado, e também de não prejudicar quem não pode de forma alguma participar. Por isso a justificativa, trazer aqui quais são as motivações que não, por que que não pode participar? É uma situação que é sempre constante, como foi o caso que você falou das aulas, né? Tem gente que está lecionando nesse período. Então, isso tudo a gente leva para a coordenação, como a professora mencionou, e vai ajustando, tá certo? E é isso. O que precisarem, podem entrar em contato comigo pelo Aprender, tanto no botãozinho do chat lá em cima, no balãozinho, e no e-mail que eu coloquei no mural de avisos. E podem ficar à vontade mesmo para a gente dialogar, porque a gente está aqui para se apoiar. Isso mesmo, Letícia. Ô, Celi, desculpa, eu perdi sua fala. É, Vocês estão me ouvindo melhor agora, gente? Tá, né? Sim, tá bem Ah, melhor. que bom, obrigada. Então, Sim, tá gente, é bem isso. melhor. É óbvio, Agora né, eu que eu tô. vou. Obrigada. Eu vou passar para a coordenação, né, a queixa de vocês. Mas, enfim, é isso aí, gente, que temos para hoje, né? Então, estava falando para vocês a respeito do projeto de extensão, projeto de pesquisa. O projeto de extensão, gente, sobretudo para os alunos que já têm a segunda graduação, mas também para aqueles que desejam aperfeiçoar a escrita acadêmica científica. Nós vamos desenvolver esse semestre um curso de extensão destinado à elaboração de projetos de pesquisa. Então, vocês que desejam entrar em mestrado, sobretudo, vocês podem se inscrever para que a gente consiga desenvolver o projeto de mestrado de vocês. Ou então, se vocês desejam desenvolver o projeto de TCC, do trabalho de conclusão de curso de vocês, né? Vocês sabem que é um artigo, mas ele tem uma disciplina específica que é projeto para escrever, né, este TCC. Então, caso vocês já tenham um tema definido, ou caso vocês já queiram começar a trabalhar nisso, ou ainda caso vocês desejem fazer iniciação científica, seja em linguística, seja em literatura, neste curso de extensão que eu vou oferecer, você poderá estar aperfeiçoando, né, a sua escrita para que tenha, né, mais sucesso na elaboração de um projeto de iniciação científica e, possivelmente, né, buscar aí junto à equipe de professores, um dos professores que auxiliem vocês nesse processo. É um processo esse inverso, né? Porque geralmente o que acontece nas faculdades? Os professores, eles oferecem vagas de iniciação científica em seus grupos de pesquisa para os estudantes. Contudo, nós sabemos que nós temos aqui professores muito novos, né, no contexto do curso de letras. O curso de letras, inclusive, é algo muito novo. Então, por exemplo, quando eu fiz iniciação científica, eu mesma redigi meu projeto e apresentei para uma professora para que ela me orientasse. Então, foi assim que eu consegui fazer iniciação científica, e se não fosse assim, eu não teria conseguido de outra maneira. E isso para a iniciação científica, para quem deseja fazer mestrado, entrar na universidade como uma carreira acadêmica, é fundamental, né? Sobretudo nas questões de monitoria, de pesquisa, caso vocês tenham a oportunidade de participar, se forem bolsistas, né? CAPES ou CNPq, isso vai ajudar bastante, na carreira científica de vocês. E assim, quando eu saí da graduação, logo já entrei no mestrado, né? Exatamente porque eu fiz essa iniciação científica. Então, isso me ajudou bastante. Eu acredito que vai ser também muito determinante para aqueles que desejam, né, desenvolver projetos. Então, são projetos que vocês podem desenvolver para essas três naturezas: ou para iniciação científica, ou para elaboração do seu TCC, ou ainda um projeto de mestrado, né? Especializações lato sensu, geralmente pedem um TCC. E também, se vocês desejam, né, participar de pós-graduações lato sensu, vocês poderão ainda utilizar este mesmo projeto, né, para desenvolver o TCC de vocês na lato sensu. Mas, obviamente, acredito que vocês hoje estão todos muito, né, hoje os estudantes são muito mais voltados para o ingresso no mestrado, seja mestrado profissional, mestrado acadêmico.
Então, acredito que isso vai ajudar bastante. Já tem alguns anos que eu oferto esse curso na outra instituição onde eu trabalho, e a gente tem tido a grata satisfação de sempre ter muitos aprovados, tanto no mestrado profissional, faculdade de educação, no mestrado profissional de artes, mestrado acadêmico de educação, mestrado acadêmico de letras, mestrado do CEAM, em diversos programas, né, da Universidade de Brasília e mesmo de outras instituições públicas. Eu tenho tido a grata satisfação de aprovar os meus alunos e eles conseguirem êxito, né? Às vezes chegam assim perdidos, sem tema, sem assim nenhuma expertise, né, no desenvolvimento de trabalhos científicos. Todos eles já são professores formados, né? Mas mesmo assim ainda tem essa carência nos seus currículos e conseguem, de fato, desenvolver ali dentro de um semestre esse projeto e conseguem participar das bancas, né, e ter sucesso. Ah, então, esse é o projeto de extensão. Quero que vocês se sintam todos convidados a entrar em contato comigo, caso desejem se inscrever. Vai abrir cerca de 5 a 10 vagas para esse projeto de extensão. E o projeto de pesquisa é um projeto, gente, que tem sido bastante necessário, digo assim, em virtude do contexto que nós estamos, né, da EAD e do uso da inteligência artificial generativa. Então, no último semestre, que eu trabalhei com essa turma que está se formando, nós trabalhamos na disciplina literatura brasileira contemporânea, e nessa disciplina a gente entrou numa discussão sobre gênio original, escrita não, uma escrita não criativa, que hoje são conceitos bastante desenvolvidos na literatura contemporânea. E dentro dessas questões, a gente discutiu bastante a respeito do uso do chat GPT, tanto em termos éticos, quanto em termos de produção de escrita literária, quanto em termos de produção de escrita acadêmica. E o que nós observamos, enquanto professores do curso de letras, é que existe, de fato, um uso abusivo por parte de alguns estudantes dessa ferramenta, sobretudo o GPT, na elaboração de trabalhos, na elaboração de textos criativos. E exatamente esse projeto vem para tentar fomentar um pensamento crítico em relação a essa tecnologia e em relação à apropriação que temos feito dessa ferramenta no contexto da nossa formação enquanto professores. Refletir ainda a respeito dessa ferramenta como algo que tem suas contribuições e que tem as suas dificuldades, né? Não vamos aqui fazer nenhuma apologia e nenhuma repreensão abusiva também a respeito da inteligência artificial generativa, mas é propor, de fato, uma reflexão, um fomento ao pensamento crítico, um fomento a uma atitude ética diante dessa tecnologia. A gente, não sei, gente, mas nós todos já fomos alunos, né? Nós que somos professores, todos já fomos alunos. E a gente consegue perceber na elaboração dos textos, né? Quando o aluno utiliza a inteligência artificial e quando ele não utiliza. E hoje mesmo o professor disse assim, professora, não tinha nem comentado, né, a respeito do meu projeto, mas ele já tinha falado que tem recebido textos que poderiam ser publicados com um Qualizar, porque são textos muito bons. Por outro lado, eu disse para ele, olha, infelizmente, eu tenho recebido textos produzidos com inteligência artificial, mas são textos completamente opostos, né, a essa descrição que você está me dando. São textos superficiais, são textos imprecisos, são textos que contêm erros de fato, são textos que são prejudiciais, muito prejudiciais ao processo de formação de vocês, professores, ao processo de formação do pensamento crítico.
Muito embora a tecnologia nos ofereça um texto mais bem elaborado, vamos dizer assim, em termos de gramática, estrutura gramatical, em termos de composição textual, a gente observa que falta uma profundidade nos textos gerados pela inteligência artificial. Falta uma profundidade, seja estilística, seja por falta de inovação. Então, nós que estamos há tanto tempo, né, dando aula de fazer, não sei nem quantos anos mais, gente, que eu estou na sala de aula, assim, só na educação básica foram 10 longuíssimos anos. Já tem 6 anos que eu estou na formação de professores na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aqui com vocês, no curso de letras, já vão dar 4, 5 anos, não sei. Então, assim, de todos os ambientes possíveis, dos mais agradáveis aos mais inóspitos, eu já pude passar, assim, no início da minha carreira, eu peguei muitas escolas de periferia, periferia da periferia, e já tive satisfação também de trabalhar em contextos muito bons, que me permitiram desenvolver projetos, assim, pedagógicos excelentes. Então, diante disso, eu posso dizer para vocês com segurança que, sim, a gente sabe. A gente sabe quando o aluno utiliza a inteligência artificial ou não. A gente sabe em virtude da construção textual de vocês. É muito diferente. É, e não é nem só assim, porque se o texto está mal escrito, então significa, se o texto está com erro de português, então significa que ele não foi gerado. Não necessariamente. São várias coisas, né? Por exemplo, na escrita científica, a gente tem uma confusão absurda de autores, né, fora do contexto ali, não aprofunda os conceitos complexos, uma mistura grande de correntes teóricas, coisas sem coerência mesmo, né? Cita livros que nem existem. É, esses dias mesmo eu pedi assim para o chat para ver, né? Chat, o autor de, você quer um livro do Saramago e ele me disse que era do José de Alencar. Então, assim, uma coisa que é fato, né? Assim, hoje os países, Singapura, China, Estados Unidos, já criam regulamentações para o campo da educação, né? E algumas dessas regulamentações dizem claramente isso, que os responsáveis pelas tecnologias de inteligência artificial precisam informar e informar muito bem informado, vamos dizer assim, que é absolutamente passível de erros e de informações imprecisas e de informações falsas e mesmo de, assim, para muito além, né, de ser algo superficial e genérico, não estamos nem falando disso. Alguns textos, né, das leis, às vezes nem chega a dizer isso, né, os textos são superficiais, são genéricos, são imprecisos. Não, eles são às vezes apresentam coisas inexistentes, fabricadas, né? Às vezes apresenta coisas que vão contra a ética e assim os princípios mesmo da sociedade. Como por exemplo a disseminação de ódio, discursos de ódio, né? Por meio dos textos que são gerados. Então, hoje, a regulamentação internacional ela vem muito nesse sentido de pedir para que os produtores dessa tecnologia estejam também com princípios éticos ao desenvolver as ferramentas e não se preocupar apenas com o uso que né, os usuários aí fazem da ferramenta, né? É sempre necessário utilizar aí os dois pontos de vista. E a gente observa que é necessário ter muito controle, né? Existem estudos que dizem que hoje o chat GPT ele poderia tirar um diploma de direito eh, nas melhores universidades do mundo. E aí? Daqui a uns dias, os nossos alunos que vão se formar em medicina, eles estarão operando com auxílio da inteligência artificial. Isso não está longe de acontecer, né? Aqui mesmo em Brasília, o Hospital de Base, ele já desenvolveu ferramentas nesse sentido. Já tem projetos financiados pelo governo nesse sentido. Então, assim, a gente precisa muito refletir sobre isso. E vocês, enquanto estudantes que estão construindo o pensamento, a gente gostaria muito, né, que vocês se atentassem para essas questões, sobretudo no que diz respeito à elaboração do pensamento crítico de vocês. Ah,
E por isso, por todas essas razões, eu convido vocês, né, a participar desse projeto de pesquisa. Estou ainda em fase de implementação, né, junto ao SIGA, porque como professora externa, ele não tem todas as funcionalidades para o professor externo submeter os projetos de pesquisa, mas já há uma aprovação prévia, né, da coordenação para que a gente inicie, então, o cadastramento dos estudantes que desejam participar dos projetos de pesquisa e dos projetos de extensão. Então, fica o convite, e eu vou deixar aqui para vocês meu número de telefone, apesar de que já está lá no guia, 9631 619 9631 9261. Essa semana eu já vou começar a escrever. Não, a seleção não é por edital, não. Vai abrir 10 vagas para um e para outro, tá? 10 vagas para extensão e 10 vagas para pesquisa. E aí, posteriormente, haverá, então, a seleção dos projetos de pesquisa por meio das agências de fomento, agora acredito que isso seja a FAP, né? Para que vocês possam, então, ter a oportunidade de receber bolsas de pesquisa e bolsas do projeto de extensão em si, tá bom? Então, fechando este parêntese, e vou voltar para vocês. Então, gente, deixei lá no chat meu contato, caso vocês desejem, me chamem, me mandem um oi. Eu não sei se vocês têm grupo, se desejam fazer um grupo da disciplina, tá? Vocês podem me adicionar. Vamos lá. Nossa aula hoje tem. Gente, essa aula, essa disciplina, ela é bem teórica, como vocês podem imaginar, né? As disciplinas de literatura, elas são mais teóricas. Contudo, o nosso trabalho final, ele vai ser um trabalho aplicado, onde eu vou pedir para que vocês desenvolvam algo para a sala de aula, pensando no ensino médio. Ah, inclusive, nosso fórum dessa unidade, ele é nesse sentido. Peço para que vocês escolham um texto do Machado de Assis, um conto realista, e façam uma atividade pensando nos estudantes do ensino médio. Esse fórum já está disponível. E, inclusive, vocês podem aproveitar esse desenvolvimento que vocês vão fazer para o fórum. Vocês podem ampliar isso e fazer depois o trabalho final. Vai ter uma aula que eu não sei se vai ser síncrona, porque eu acredito que vai estar muita competição pelos horários de vocês no que diz respeito às outras disciplinas. Então, talvez seja assíncrona, mas tem uma aula que eu vou explicar exatamente o que vai ser feito nesse trabalho final. O trabalho final, embora tenha esse nome, ele começa a ser desenvolvido agora nesse momento, para que ele tenha uma construção mais significativa no decorrer do curso. Então, ele vai ser desenvolvido em 3 momentos. É uma sequência didática. Não sei se vocês já fizeram sequências didáticas aqui no curso, diga para mim aí no chat, se porventura já elaboraram sequência didática. Hoje a sequência didática, gente, ela é a base, por exemplo, das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que vocês vão estar a todo momento às voltas, né, com o Joachim Douze, esse teórico suíço. E também existe uma outra referência, né, que é da Universidade de São Paulo, que é uma disciplina de laboratório, ótimo. Deve ter sido a professora Ia, né? Uma outra referência que eu vou apresentar para vocês com o método EAR, que ensina vocês a validarem uma sequência didática para saber se esse instrumento é capaz de ensinar os estudantes aos quais ele se destina. Então, eu vou apresentar não apenas a metodologia EAR, a metodologia do Joachim Douls, que embasa a Olimpíada de Língua Portuguesa, e mais também vou ensinar vocês a desenvolverem, né, a sequência didática na estrutura que deve ter. Né? É importante que essa sequência didática ela seja muito dialógica, sobretudo no sentido de dialogar com outras disciplinas, sobretudo História, Geografia, Artes, e que seja uma sequência didática capaz de dialogar muito próxima, de forma muito próxima com os estudantes do ensino médio. Tem alguns alunos, gente, 5 alunos aqui, me parece, Letícia.
pedindo para entrar. Se você conseguir, por favor, adicionar. Então, o realismo começa com Machado de Assis, né, mas também começa com outro texto, Mulato, publicados em 1881. Esse é um movimento, gente, que, assim, eu vou até passar já essa citação da Pellegrini, é um movimento muito poderoso, ela diz, né? O realismo é muito poderoso. Ele persiste como uma matriz na literatura brasileira ainda hoje, enfraquecendo ou ganhando força em diferentes períodos. O fato de ser um território ideologicamente contestado, né, e um sério problema para a periodização literária. Por mais que ele tenha sido curto, ele começa em 81 e termina em 1890. Ele começa a declinar, né, enquanto, digamos assim, período literário, em 1890. Então, temporariamente, ele é curto, mas ele é muito impactante, né, e quando surge Machado de Assis, ele se torna esplendoroso. É um movimento muito poderoso, né, como já diz a Tânia Pellegrini, é, que a gente vai observar depois no Romance de 30, a influência dos escritores realistas, mas também a gente, em todos os períodos, inclusive a Tânia Pellegrini, em Moda Importada, esse artigo que eu deixei para vocês, vai dizer que muito antes do realismo consistir nisso que nós conhecemos como Machado de Assis, já havia, então, resquícios, né, do que fosse realismo, o realismo produzido na França, na Inglaterra, né, já havia esses resquícios ali mesmo na literatura romântica. Então, tamanha expressividade deste movimento, né? Então, todos nós aqui conhecemos Machado de Assis, né, fundador da Academia de Letras, neto de escravos alforriados, teve grande penetração no movimento romântico, no movimento do romantismo, mas aqui nos interessa muito Memórias Póstumas, nos interessa muito Quincas Borba, nos interessa o próprio Dom Casmurro, né, que são a produção de Machado de Assis no romantismo, no realismo do Brasil, né? Então, a grande expressividade de Machado de Assis no realismo consiste nessa ironia, no pessimismo, nesse espírito crítico, na profunda reflexão com a sociedade brasileira, abrangendo, né, diversas manifestações da sua literatura, como, por exemplo, contos, poemas, traduções, peças teatrais. Ah, Nós faremos a leitura hoje de alguns trechos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Contudo, vamos focar bastante nesse módulo do realismo, nos contos de Machado de Assis, que foram desenvolvidos sob essa periodização literária, né? Então, digam se vocês conhecem Memórias Póstumas, se leram, se lembram de ter lido na faculdade, no ensino médio, né? Se gostam, acho que isso é muito importante, né? Saber se vocês gostam de Machado de Assis. O rosto está Alane, não consigo ver as solicitações. Além da professora de vocês ser meio cega, deixa eu ver aqui, ainda tem baixa audição. Deixa eu tentar mudar de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Professora Letícia Flores. O rosto. Agora veja se você consegue, Letícia. Me avisa, tá? Se a Alane quiser colocar os meninos para dentro, a gente pode colocar. Acho que Consegui. dificilmente vai ter aqui outra pessoa que não seja aluno querendo entrar na disciplina. Quem, né, gente? Só a gente mesmo está matriculado. Mas, enfim. Então, ele é escrito, né, como um folhetim de março a dezembro de 1880 na Revista Brasileira. Ele tem esse tom cáustico, né? O que que é um tom cáustico? Uma crítica muito corrosiva. E aí, tudo isso vai gerar uma recepção muito estranhada, o texto diz, né? Umas resenhas muito estranhadas, ou seja, a época, né, vai achar muito estranho aquele texto, né? Como assim, um defunto autor, né? Que vai narrar isso daí. Então, apresento para vocês as características gerais e a leitura de alguns textos de Memórias Póstumas no contexto do realismo brasileiro.
A principal característica do realismo, então, seria a objetividade, racionalismo, a razão que predomina sobre a emoção. É muito emblemática, né, a apresentação, a dedicatória desse romance ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como uma saudosa lembrança estas memórias póstumas. Se lembram dessa citação, vocês que leram? Vocês que eu li, eu tenho esse livro, tem colegas querendo entrar. Acho que no início desse livro é o mais impactante. Uhum, exatamente. E ele impacta justamente porque a gente Eu saía de não uma. li, porque eu estudei no EJA, professora. Não tive essa Que oportunidade. linda! Sim, que maravilhosa. E você estudou no EJA, está aqui com a gente. Olha só, tá vendo, gente? Vocês vão ser professoras do EJA e você tem vontade, pelo menos, de trabalhar com EJA. Sim, com certeza. Foi de lá que eu vim. Maravilhosa. Eu também já trabalhei no EJA, assim, é uma loucura, gente, o EJA. Ah, porque assim, na época eu trabalhava num colégio aqui em Brasília, noturno, né? E aí era estudante de tudo quanto é jeito, e os meninos entravam com a garrafinha batizada no EJA. Não sei se na sua sala era assim, pelo menos. Mas entrava com a garrafinha batizada, e aí tinha os idosos, assim, que não eram Eu fiquei alfabetizados. na, eu fiquei na parte dos idosos mesmo. Assim, as praças que queria alguma coisa, e foi lá que eu fiquei, naquele cantinho. Eu estou aqui. E tinha os meninos de 18 anos fazendo vestibular. É, gente, é fácil não. É fácil não, viu? E já, como se diz, tem que ter muito sangue no olho para vencer, né? Os meninos são, assim, a turma é muito heterogênea, né? Você tem uma previsibilidade, né, de alunos no auge da sua adolescência, quando você está no ensino regular, né, ensino médio, mas no EJA é impossível, previsibilidade nenhuma. Então, enfim, às vezes não tem tempo realmente de fazer uma leitura mais aprofundada, né? E eu me Verdade, lembro, professora. sim, eu me lembro, Filomena, que quando eu dei aula no EJA, eles ficavam muito nervosos comigo, porque eu iniciei o curso trazendo uma crônica do Lima Barreto, que falava sobre a escravidão, né? Era bem ali na época do mês de maio, uma crônica linda, em que ele começa dizendo a respeito do mês de maio e de como ele se lembrava, né, daquele dia. E eles ficaram nervosos porque eles só queriam fazer concurso. Contudo, o concurso que eles fizeram caiu exatamente a crônica. E aí, quando eles foram para a sala, né, no dia depois, eles falaram: professora, realmente, a gente vai precisar de ler umas crônicas. Acho que o início desse livro é o mais impactante. Boa noite, de Naomi, a minha aluna de Naomi, da outra turma. Então, vamos lá. Então, outro exemplo, né, de objetividade, racionalismo, razão que predomina sobre a emoção. Essa razão que predomina sobre a emoção é a característica essencial de ruptura, né, com o romantismo que vigorava até então. Então, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, morri aos 64 anos, com uma constipação que de ordinário não dá pela vida de um homem, mas a verdade é que se eu não tivesse ido visitar a Dona Plácida, talvez não apanhasse a moléstia, talvez. Este outro dos meus caracteres, todos os meus caracteres cabem naquele, talvez, que, aliás, não impede a narração de fato. Então, assim, ele contando a respeito do óbito do autor sem nenhum sentimento, né? Com apenas a razão predominante, né? Trata da própria morte de forma fria, de forma distanciada. José, tá querendo entrar, será que você consegue colocar ele para dentro? Ô, Letícia. Então, antes de nascer para o mundo, nasci para a eternidade. Algumas vezes sucede que o coveiro é um anjo e a cobra é uma janela. Foi o que me aconteceu. Morri num sábado, de agosto de 1869. E desde então ele vê a morte como um ponto de partida racional para essa história, né? Invertendo o padrão narrativo tradicional. Imagina, né, gente, naquela época. Se hoje a gente já lê assim, com essa sensação de estranheza diante, né, desse texto, imagina naquela época ele subverter um homem, né, assim, latino-americano, um autor latino-americano com todas as circunstâncias sociais que nós conhecemos do Machado de Assis hoje, escrever invertendo o padrão narrativo tradicional, né, realmente causou bastante perturbação no sistema literário de modo geral. Então, os autores analisam a sociedade de forma crítica e lógica. Existe uma crítica social e política.
Então, o trecho famosíssimo, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, que era um homem prático, achou caro o amor. E com razão. Não era ainda amor gratuito da nossa época, era, ao contrário, muito pago. Pago à vista, pago com generosidade. Então, a relação amorosa é vista como uma transação financeira, uma crítica direta a esses valores da elite, né? O que há é que a sociedade tolera um vício mais do que permite um escândalo. O vício mora porta a porta com muitos juízes. O escândalo não tem senão a rua. Então, ele denuncia essa hipocrisia social que aceita essas imoralidades, né, desde que elas não extrapolem o espaço privado. Outras características do realismo, esse slide vai ficar O para G. vocês lá, para vocês depois fazerem a análise dos contos, tá, gente? Vai ficar no ambiente. Denúncia das hipocrisias da burguesia, da corrupção, do patriarcado, das desigualdades sociais, os romances costumam, e aqui a gente pensar em romances enquanto gênero, né? O gênero romance realista, e não um romance romântico. Os romances realistas costumam revelar os problemas morais e estruturais da sociedade da época, faz a análise psicológica das personagens, né? As personagens, elas são muito mais complexas do que as personagens adocicadas do romantismo. Então, elas têm conflitos internos profundos, elas exploram sentimentos como a ambição, o ciúme, o egoísmo, a hipocrisia. E aqui eu volto a pergunta para vocês. É possível, é possível, gente, que a inteligência artificial desenvolva isso? Personagens complexas, com conflitos internos profundos? É Não, professora, possível, nunca. impossível, jamais, é impossível, né? É impossível. O gênio original é da natureza humana. Ele não pode ser desenvolvido artificialmente por uma tecnologia. Ele não consegue capturar isso que é do homem, né? Essa essa vastidão de sentimentos, essa profundidade psicológica que é do ser humano, a máquina não consegue compreender isso. Essa era a grande questão que a gente já trabalhava em literatura brasileira contemporânea no semestre passado, que motivou, né, o desenvolvimento do projeto de pesquisa. E eu acho que é assim, para quem vai fazer mestrado, para quem vai fazer entrar na academia, né, esse é um tema assim riquíssimo. De agora em diante é o que vocês ouviram falar, né, a respeito de como as artes, né, hoje existem muitas discussões na fotografia, existem muitas discussões no cinema, na literatura, de como essas artes vão se reestruturar a partir dessa revolução, né, causada pela inteligência artificial. Então, veja esse trecho. A gente, quando examina um fato passado, gosta de ver nele a disposição lógica de um drama. Por isso é que se diz vulgarmente. Não podia deixar de ser. Tais são as ilusões do nosso amor próprio. A verdade é que cada um de nós traz dentro de si um mundo de opiniões e sentimentos que as circunstâncias vão renovando incessantemente. Então, aqui na teoria do medalhão, um ser humano instável, influenciado por circunstâncias, a típica análise psicológica do comportamento. Vocês vão ver um nível de detalhe, um apego, né, do realismo pelos detalhes, e esse apego do realismo pelos detalhes inicia desde as literaturas de viagem, os relatos de viajantes estrangeiros com os quais esses autores têm contato. Vocês vão ver que no início, no prólogo da terceira edição, Machado de Assis já dizia isso, né? Que, embora muitos autores lá fizessem viagens ao redor do mundo, Brás Cubas fez uma viagem ao redor de sua própria vida. Ele não tem assim histórico, né, de ser um viajante, contudo, Machado de Assis aproxima a figura do Brás Cubas de um viajante nessa perspectiva, tanto em virtude da apreciação dos relatos de viagem no século XIX, quanto também em virtude da transposição desses elementos dos diários de viajantes estrangeiros para a literatura brasileira. Isso é uma discussão riquíssima, que tem bastante campo hoje para aprofundar, né, em programas de pós-graduação. Esse momento, 1880, em que surge o realismo, quando vem para o Brasil esse grande engenheiro, né, o James Wells, por exemplo, e ele escreve 3.000 milhas através do Brasil, que é um relato
de um relato da sua viagem pelo Brasil, mas é um relato eivado de literatura. A gente observa um esforço desse autor, por mais objetivo e cartesiano que ele tente ser, ele vai enveredar-se em diversos momentos, né, para o campo da literatura de viagem, para o campo literário, da espécie literária, vamos dizer assim, né? Então, esse período, gente, século XIX, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo por essa apropriação da literatura de viagem, por essa. Imagina que ali a gente tinha livros tão, vamos dizer assim, no romantismo, né? ah, Tão distantes, né, da realidade, e agora a gente tem o mulato, e a gente tem uma série, a gente tem cortiço, a gente tem uma série de subalternos ingressando na literatura. Isso é inédito, né? Então, isso é a força que a Pellegrini vai dizer, né? A força que o realismo tem hoje se deve, né, a esse ingresso desses subalternos no sistema literário canônico. Canônico, né? Estamos falando aqui de um mulato, estamos falando de um cortiço, estamos falando de um defunto autor, né? Seres nunca antes vistos no sistema literário, vamos dizer assim. E é o que dá mesmo a densidade, a potência, né, para o realismo. São todas essas características. Então vamos lá. Tive um momento de exaltação íntima, recordei os antigos tempos, nossas conversas, nossos passeios, nossos segredos. Tudo isso passou diante de mim como sombra ou perfume, mas foi só um instante. Logo depois, achei-me frio, gelado, indiferente. Então, existe uma contradição emocional profunda que revela essa complexidade interna, o domínio da razão sobre a emoção. O narrador em terceira pessoa, o narrador irônico, o narrador onisciente, analítico, o tom irônico de Machado de Assis. Ao leitor, não te espantes de estilo um tanto lúgubre deste começo. A culpa é do autor defunto. É costume dos cadáveres fecharem os olhos da carne e abrirem os do espírito. Então, a ironia já presente na introdução, o narrador zomba da própria condição de morto e do estilo que ele mesmo imprime a essa literatura. Deixa eu admitir uma criança aqui. Não consultes dicionários. Consulta o coração. Se ele for puro, acharás a explicação dos meus termos, ainda os mais banais. Não sendo puro, não entenderás nada, e irás meter-me entre os maus autores. O narrador brinca com o leitor, desafia a sua sensibilidade, uma clara quebra da quarta parede, com ironia e sarcasmo. Uma clara quebra de expectativas, né? O horizonte de expectativas do leitor que está recém-saído ali do romantismo, jamais imaginaria, né, que o autor se meteria, né, esse autor, essa voz autoral se meteria ali na construção e faria tantos trocadilhos e faria tantas ironias, né, e tripudiaria mesmo da face desse próprio leitor. Uma linguagem mais seca, uma linguagem mais direta, menos adjetiva. É impressionante, porque é muito descritivo, mas é menos adjetivo, é mais concisa e precisa. Busca retratar a realidade de forma fiel, sem as idealizações ingênuas. Não era um coração, era um fígado, ele já dizia, né? Uma frase curta, mas forte, que desmonta qualquer tentativa de idealização, trocando o símbolo do amor por um órgão comum, né? Como se ele dissesse assim: fulano não agia pelo coração, ele agia pelo fígado. Eu não sei se vocês conhecem essa origem dessa expressão, né? Fidagal, que vem do Guimarães Rosa, que ele faz muito esse trocadilho. Era um inimigo figadal, né? Que realmente remete a esse visceralmente meu inimigo. Então, veja o trocadilho que o Machado de Assis faz aqui, é mais ou menos isso, né? Não agia com o coração, agia com o fígado, com as vísceras ali, com o que havia de mais frio, né? Então, faz um trocadilho nesse sentido. Vigília, Vigília, era este o nome que eu murmurava entre as sombras do meu espírito. E era realmente ela, era a mesma mulher, já então viúva, não menos bela do que fora, um pouco mais cheia, um pouco mais pálida, mais mulher, enfim. Sim, era ela mesma, a antiga amiga, a das cartas ardentes, das juras eternas, dos suspiros noturnos, a das lágrimas, da fuga frustrada, a que devia ser minha mulher, minha esposa, tudo, e que acabou sendo nada, nada, nada. A vida é cheia dessas coisas. Nós pensamos que vamos subir e descemos. Acreditamos que tocamos o céu e ficamos na lama. Então, Machado ele vai recorrer a essa linguagem incisiva e desencantada, né?
A Virgília era grande, amada, mas ele acabou não ficando com a Virgília, ficou com a Marcela, que trocou por alguns contos de réis. Amou, amou, enquanto havia então os contos de réis. Acreditamos que tocamos o céu, ficamos na lama, resume essa visão realista da existência, sem heroísmo, sem glórias, apenas frustração e desilusão. Essa reflexão é inteiramente inútil. Veja, ele despreza completamente, né, a reflexão, essa coisa mais abstrata, né? E por isso mesmo eu conservo. É extremamente inútil e por isso mesmo eu conservo. Nada tão lógico como absurdo. Veja, né, as contradições. Ah, Personagens mais realistas, ao contrário do romantismo que idealiza heróis, heroínas, o realismo retrata pessoas comuns, com falhas e contradições. Foi um homem medíocre, fui um homem medíocre. Imagina que um narrador romântico, né, do romantismo, né, ia dizer, fui um homem medíocre. Fiz coisas medíocres, tive ideias generosas e algumas mesquinhas. Amei, fui correspondido, traído, iludi e também fui iludido. Jamais admitiria, né, os amantes ali românticos que foram iludidos, né, e que iludiram também. Então, um autorretrato sincero, sem tentativa de autopromoção, em contraste com este herói romantizado. Tinha o egoísmo dos tímidos, que é tão mau como o dos fracos, e tinha ainda o despeito dos fracos. Então, os traços morais negativos são destacados sem censura, tornando esse personagem humano e perfeito, e exatamente por isso, próximo àqueles que estavam sendo representados na literatura de então, né? A influência do cientificismo, do determinismo, imbrinca-se muito nesse momento, né? Essas características mais próprias do naturalismo imbricam-se muito às características do realismo, refletindo então esse pensamento científico da época, com base em teorias como positivismo, evolucionismo. Então, eu adoro essa parte. Inventei um medicamento sublime, o emplasto Brás Cubas, destinado a curar a melancolia, a tristeza, a hipocondria. Ele chama mais adiante de um emplasto antihipocondríaco. A febre, a dor de cabeça, o escrúpulo, a ambição, o remorso, o amor, o ódio, enfim, toda sorte de males morais e físicos. Então, para a paródia do otimismo científico da época, né, Brás Cubas ele quer curar a humanidade, mas por pura vaidade. Os farmacêuticos se apresentem, né? Eu já vi lá nos perfis. Nós temos alguns farmacêuticos, como se diz, gente? A professora lembra que ele chama o leitor de obtuso, previsível. Eu nunca vi um leitor ser tão maltratado até então, né, na literatura. É aquilo que ele dizia, né? Então, deixa este livro e vá fazer outra coisa. A filosofia da história é a chave da vida. Nela se aprende que o mundo é um vasto laboratório de expressões e ilusões. Muito bem. Então, até aqui nós vimos características muito gerais, né? Isso é o realismo. Essa crueza, essa objetividade, esse apelo para um determinismo. O homem é fruto do seu meio. Isso é o que nós vamos ver reverberando nas obras de um modo geral, né? Essa é a retomada que eu disse para vocês vamos fazer lá, quando a gente viu algumas questões sobre realismo no ensino médio, é o que nos ensinam até aqui, né? No ensino médio nos ensinam até aí características muito gerais do realismo. E, a partir de agora, vocês têm uma visão mais profunda, né? Dado o contexto que nós estamos do nosso curso de licenciatura. Então, essa visão mais profunda, ela vai ser apresentada pela Tânia Pellegrini, nesse texto, Moda Importada, Introdução do Realismo no Brasil. E eu vou trazer para vocês, não sei se vocês já leram, não sei se vocês chegaram a ler. Diz para mim se alguém teve a audácia de ler o texto, porque ele é desafiador, né, gente? Professora, eu confesso, eu li, mas não foi todo, né? Mas eu fui quase pertinho Uhum. do final. Muito bem, o que que você achou? Eu achei maravilhoso, né? Bem mesmo explicativo, bem esclarecedor. Aham, Enfim, veio uns reflexos da minha mente, né, de quando uhum, eu estava lá passando pelo eixo, sabe, uhum, rapidinho, igual um trenzinho, mas enfim, aham, clareou aham. bastante minha mente. Que ótimo. Porque ele é um texto muito difícil. Ele não é um texto fácil. Ele é muito cheio de inversões. É, é, ele é o, ele foi publicado nessa revista há
Eu vou trazer algumas questões para vocês a respeito desses periódicos científicos. E ele, assim, para ser publicado numa revista A, embora seja A4, né, ele precisa mesmo dessa qualidade técnica muito aperfeiçoada. E eu digo, gente, a única possibilidade que existe, a gente olha, a gente lê esse texto e a gente pensa, meu Deus, por que eu não escrevi esse texto? Porque é um texto muito bem construído. E eu digo para vocês, não existe a possibilidade de você encontrar um caminho, um atalho para escrever um texto desse jeito, se não for por meio dos estudos, por meio das leituras, por meio de leituras de outros textos teóricos, né, da literatura. Não existe um atalho. Por mais que a gente hoje queira se munir de recursos que nos dê a ilusão de que estamos desenvolvendo um bom trabalho, né? Então, eu acho que é importante demais a gente refletir sobre isso. A necessidade que nós temos de ler, sobretudo no curso que estamos, a necessidade que nós temos de ler os artigos científicos. Eu não vou nem pedir para que vocês leiam dissertações, teses, isso não existe. Mas é importante demais que, se vocês desejam adquirir uma escrita acadêmica, se vocês desejam escrever melhor para serem melhores professores de língua portuguesa, eu tenho certeza que todos vocês serão, todos vocês têm plena capacidade de desenvolver isso. Se vocês desejam isso, não existe atalho. Você precisa de estudar mesmo. Precisa de ler os periódicos científicos, precisa saber quais são os periódicos mais conceituados, precisa se inteirar disso para que você, de fato, desenvolva a escrita. E eu digo mais, para que você desenvolva a leitura. Tem uma amiga, ela já dizia, né, que quando você entra no mestrado, você não é que você descobre que você não sabe escrever, você descobre que você não sabe ler. E a verdade é essa. Porque as pessoas estão ali lendo e discutindo o negócio daquele texto e você não sabe nem onde encontrar aquilo naquele texto. Esse é o princípio de você iniciar mesmo estudos mais profundos, né? No campo da academia, vamos dizer assim, no campo da universidade. Não tem atalhos. Professor, eu Diga, achei o querida. texto bem complicado de ler. Eu confesso que eu Uhum, peguei ele hoje na hora do almoço para fazer a leitura, uhum, uhum, mas uma hora não foi o suficiente para conseguir compreendê-lo, porque eu acho que uhum, ele traz muitas referências de nomes que a gente não conhece. Tem muitos teóricos uhum, ali que vai. Tá, a pessoa fala do realismo, fala do naturalismo. Chegou um momento que eu fiquei, meu Deus, é uhum. realismo, é naturalismo, é o que eu Sim. estou lendo? Agora, o outro texto, o menor, que também é da Uhum, mesma uhum. escritora, mesma autora, foi bem Bacana. mais tranquilo de fazer a Uhum. leitura. Foi bem Sim. compreensível, foi bem bacana. Agora, eu só queria fazer um adendo que não tem a ver com os textos, relembrando Memórias Póstumas de Brás Cubas, Uhum. Sim. eu lembrei de um livro que eu li depois de adulta, que é A Morte de Ivan Illich. Eu Uhum. achei muito parecido o contexto, e quando eu li A Morte de Ivan Illich, eu não fiz esse recorte. Foi bem interessante perceber. Sim. É um texto da literatura russa, né? E que realmente tem ali as marcas do real, né? Muito fortes também. É... Para vocês que gostam da literatura russa, né? A Memórias do Subsolo tem muito de Graciliano Ramos em Memórias. É o contrário, né? Tem muito de Dostoiévski em é, Graciliano Ramos, em virtude desse compartilhamento do modo de operar as estruturas do real, né, que os escritores brasileiros absorvem muito da literatura russa. E realmente lembra muito, né? Excelente. E de fato, eu fiquei pensando se eu punha esse artigo para vocês, né, no ambiente virtual, e sobretudo se eu traria ele como referência básica ou auxiliar, né? Até que eu fiquei pensando em trazer esse choque para vocês, cultural, né, de escrita acadêmica. Eu acho que foi uma escolha melhor trazê-lo, pensando nessa perspectiva de o que a gente almeja, né, com o nosso desenvolvimento, enquanto autores, enquanto leitores aqui no curso de letras. A gente almeja isso, a gente almeja o melhor, a gente almeja escrever e publicar em revistas Qualizar, que é assim vamos dizer assim, o que há de mais precioso, mais qualificado em termos de literatura, em termos de literatura produção científica, são as revistas Qualizar.
Então, eu acho que vocês têm que ter esse contato, esse soco no estômago, porque é difícil ler o artigo da Tânia, não é fácil, não. E eu acho que é muito necessário esse choque, sabe? Para que vocês comecem a reflexão do pensamento crítico, né, sobre a elaboração dos trabalhos de vocês no decorrer do curso. A formação de vocês enquanto professores, que tipo de professor que você deseja ser. Enfim. Então, como esse artigo surgiu? O próprio artigo nos diz, né? É um work in progress, ou seja, um trabalho que está sendo desenvolvido sobre o realismo no Brasil, que vem sendo elaborado em 2 estágios da professora Tânia, né? Como professor visitante nesse Centro de Estudos Latino-Americanos de Oxford e também no King's Brasil, em Londres, que são 2 centros destinados ao estudo da cultura brasileira, mas em outros países, né? Aqui os dois no Reino Unido. Surge nesse contexto, né? Então, veja, gente, precisou a Tânia, né, do alto da sua produção intelectual, ir a Londres fazer pesquisas para poder desenvolver um estudo desse. O que é que... tô aqui. Então, voltando à pergunta de US$ 1 milhão, né? Até onde você é capaz de ir para escrever um artigo científico? Deixa eu tentar compartilhar de novo minha tela com vocês. A internet começa a ficar bem ruimzinha nesse momento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Uhum. Deixa eu tentar voltar para os meus slides aqui. Ouvindo, sim. Ótimo. Sim, voltando aqui, a pergunta, né? Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a ir para escrever um artigo científico? Todos nós aqui que desejamos ser bons professores. Todos nós aqui que sabemos que para ser um bom professor você precisa comunicar as suas ideias. E que para comunicar as suas ideias você precisa de escrever. Porque a escrita científica é o meio mais importante para você comunicar as suas ideias de um pesquisador. Você será um professor pesquisador. Então, essa é a pergunta: até onde você é capaz de ir para produzir um artigo científico? Aqui, a Tânia Pellegrini, do auge da sua carreira totalmente consolidada como pesquisadora, né, de teoria da literatura, de literatura comparada, foi a 2 institutos em Londres para poder escrever um artigo científico e apresenta esse trabalho como resultado parcial do auge dessa qualidade que nós vemos, né? Mesmo assim, ela considera resultados parciais. Então, isso é para refletir, né? Como que você deseja se comunicar enquanto professor, enquanto pesquisador, onde você deseja chegar, quais são os seus objetivos ao escrever um artigo, não é só o objetivo ali da pesquisa, quais são os seus objetivos ao produzir este artigo, no que diz respeito à comunidade científica, no que diz respeito ao seu compromisso com seus estudantes, a, a sua reputação como professor, né? Enfim. Onde o artigo foi publicado, né? Então, ele foi publicado nessa revista Itinerárias, que é vinculada à Unesco, possui esse Access tipo científico 4, a escala é A1, A2, A3, A4. Observe que ele é um A4, um A1. Então, veja, um texto desse, né, com essa qualidade, ser publicado no periódico A4. Imagina como é difícil, então, como são difíceis a leitura, enfim, a maneira de se escrever para poder publicar em periódico A1. Então, é para refletir mesmo, gente, que eu resolvi, assim, trazer o texto, apesar de toda a complexidade que ele envolve, né? E aí vocês descobrem como a qualidade, né, de um periódico científico para buscar aí artigos para ler, para buscar artigos para fundamentar seus trabalhos científicos, né? A plataforma Sucupira da CAPES, ela nos traz, então, a avaliação desses periódicos, dessas revistas, né, científicas, dizendo quais são as melhores revistas, as revistas mais bem avaliadas, né? Deixa eu tentar passar aqui.
Então, fazendo essa engenharia reversa, né, do texto, eu trouxe para vocês o objetivo geral. Quando a gente vai escrever um artigo, a gente pensa, né, uma das primeiras coisas que nos vem à mente é com qual? Vou investigar o quê, né? O que eu vou investigar? Aqui ela quer, realmente, sobre a introdução do realismo no Brasil. Reflexão crítica. Essa é uma palavra-chave na aula de hoje. Reflexão crítica sobre como o realismo foi introduzido no Brasil. Nós sabemos que o realismo não é uma ideia originariamente brasileira, né? Mas como ele foi introduzido, para refletir criticamente sobre isso, considerando suas possíveis relações com a organização social brasileira do final do século XIX e os debates teóricos sobre o vínculo entre o texto e o contexto. E aí ela vai dizer, mais adiante, vou mostrar lá o trecho exatamente onde ela diz isso, que existem hoje dois debates teóricos em torno dos quais se fala sobre realismo no Brasil. E ela escolhe, então, falar a respeito de texto e contexto, as reações do realismo com isso, né? Com essa organização social brasileira do final do século XIX. E aí disso também traz objetivos específicos que a gente consegue depreender da tessitura mesmo, que ela vai desenvolvendo. Ela analisa as posições críticas acerca da relação entre a literatura e o contexto social. Então, ela vai em vários teóricos, né, para analisar isso. Ela destaca os embates entre visões que defendem a autonomia do texto e aquelas que privilegiam a ancoragem no contexto, que são as duas versões de debates teóricos que giram em torno do realismo. Então, ela analisa diferentes posições críticas, veja, e ela assume claramente a hipótese dela, ela assume claramente um dos lados, né, dessa discussão, que é o vínculo entre o texto e o contexto, mas ela apresenta essas diferentes posições críticas, e isso é o que faz o texto rico, porque ela não despreza o conhecimento que existe em outra perspectiva, mas traz esse conhecimento para o seu texto, sabendo da importância dele. Ela investiga a possibilidade de uma homologia entre a estrutura social brasileira do final dos anos 800, e a forma estética do realismo. O que seria, né? Uma homologia. No contexto teórico, especialmente nas ciências humanas, é um termo que vai indicar uma correspondência. Existe uma correspondência estrutural, uma semelhança entre elementos diferentes, mesmo que esses elementos pertençam a domínios diferentes. Então, a homologia entre a forma literária e a estrutura social. É o mesmo que dizer. A maneira como o romance, como esse texto literário é estruturado, reflete ou corresponde a essa maneira como a sociedade da época está organizada. Ou seja, como se dissesse assim, esse romance só podia existir naquele momento, em 1881. Memórias Póstumas de Brás Cubas só podia vir em 1881. Existe uma homologia. Então, ela defende isso, que há um vínculo, né, entre o texto literário e a sociedade, que organiza, que torna possível esse texto vir à lume. Então, quando o texto fala em possível homologia entre a organização social brasileira do final dos 800 e a forma estética, está sugerindo que a forma realista de narrar, aquela forma com as características, né, da objetividade, da análise social, da crítica dos costumes, pode refletir a maneira como a sociedade daquele período estava estruturada. E aí, mais notavelmente, o surgimento da classe média urbana. Gente, isso é a característica que a Tânia Pellegrini vai destacar de forma muito brilhante no artigo dela, como sendo a grande contribuição do realismo para o sistema literário brasileiro, que é a incorporação da classe média urbana, a valorização do modo de vida dessa classe média, a valorização dos costumes dessa classe média urbana, a crítica à elite por meio da classe média urbana. Então, isso é a grande inovação, né? A grande contribuição do realismo para a literatura brasileira. E o problema da Tânia, né? Ela parte para desenvolver o texto dela, deixa o problema. Mas, pode ser que alguém se pergunte, né? O realismo não seria, na verdade, apenas uma moda transplantada da Europa? Isso como se diz assim, o senso comum, né? Hoje a gente olha para o
para o realismo, sabe que ele não veio de ideias originalmente brasileiras, sabe que veio de ideias europeias, mas ela pergunta: será que realmente a gente pode afirmar que o realismo é uma moda transplantada? E aí vem o título do texto, né? Da própria Tânia, que faz referência a essa moda. Uma moda transplantada da Europa, fora de lugar em relação à nossa organização social. Essa é a pesquisa, o problema da pesquisa é aquela parte, né? Investigar a possibilidade de uma homologia, correspondência, entre a estrutura social brasileira do final dos anos 1800, e a forma estética do realismo. Então, quando vocês também forem desenvolver pesquisas, vocês partem de um problema. Embora a gente hoje tenha o senso comum de dizer: ah, professora, eu não sei, eu não tenho nem tema para pesquisa. Não, você não é que você não tenha tema, você não tem problema. Porque todas as pesquisas partem de um problema, né? De uma pergunta. A Tânia se pergunta, né? A Tânia, ela traz para o contexto acadêmico a pergunta de senso comum para investigar no método empírico se essa pergunta é válida ou não, né? Será que realmente o realismo não era só uma modinha transplantada da Europa? Isso é o que nós pensamos, né? Assim, no senso comum. Ah, Machado de Assis construiu Memórias Póstumas porque ele leu lá uns autores franceses e ingleses, tinha mais ou menos afinidade com aquilo e resolveu fazer aqui também um texto parecido. Mas será que isso não tem relação com a organização social? Então, é essa investigação que a Tânia vai colocar no texto dela. Embora originado da Europa, encontrou ressonância no contexto cultural brasileiro do final do século XIX. Ou seja, não foi um transplante artificial. Foi sim uma estética que pôde ser adaptada e funcionalizada conforme esses interesses e essas condições. Então, existe essa correspondência, a estética do real, as hipóteses dela, né? Primeira coisa que ela diz. Hipótese é o quê, gente? É a afirmação que você faz diante de uma pergunta. Tá? A pergunta: será que não era só uma modinha que veio para o Brasil, uma ideia fora de lugar? Ela responde: o realismo, muito embora ele tenha surgido na Europa, ele encontrou ressonâncias fortes no contexto social, no contexto cultural brasileiro do século XIX. Então, não foi só um transplante artificial. Essa é a primeira resposta que a Tânia vai dar. Então, existe essa correspondência, né? A estética do realismo refletia e reforçava os aspectos de projeto de modernização e construção nacional do Brasil. Outra afirmação que ela diz: a adoção do realismo no Brasil teve um papel ativo na construção de uma ideia específica da nação. Então, a literatura realista participou na consolidação dos discursos sobre a identidade nacional, aquela famigerada identidade nacional que já vinha sendo construída, né, desde os textos do romantismo. Mas também a literatura realista participa da consolidação. Então, veja que essa identidade nacional surge no contexto ali do romantismo, mas ela não se consolida, ela vai se consolidar no contexto do realismo. Exatamente porque é menos, eu sempre me foge essa palavra, idealizado, né? Realismo não tem essa idealização. Eles colocam nessa classe média, eles fazem crítica à elite, então é algo bem mais apurado do que a representação feita no romantismo. E a metodologia que ela utiliza, né? Se vocês forem desenvolver um artigo de análise literária, qual metodologia você vai utilizar? Qualitativa, porque você não vai lidar com dados estatísticos, você vai lidar com abordagens teóricas e interpretativas, ou podemos dizer ainda com abordagens teórico-críticas, né? E com qual estratégia de análise? A partir de uma análise da história, a partir de uma análise da sociedade. A autora vai examinar como essa forma estética do realismo se relaciona com o contexto político, social e ideológico do Brasil do final do século XIX. Isso aqui, gente, essa engenharia reversa do artigo da Tânia, isso é muito importante que vocês façam quando vocês forem ler qualquer artigo. Tenta, para desenvolver os fichamentos de vocês, identificar esses pontos. E quanto mais afinado você treinar o seu olhar para encontrar essa estrutura científica nos artigos, mais você aprimora a sua própria escrita, né? No momento que você tiver que lidar com esse tipo de desafio que é escrever, você vai ter, então, mais facilidade.
E eu digo isso, gente, porque semana passada eu orientei alguns, acho que uma meia dúzia de alunos no TCC, e foi uma experiência, assim, muito difícil, muito difícil. E justamente porque fugiam, né, dessa dura tarefa, dessa árdua tarefa que é sentar e estudar, ler os artigos, para a qual não existe atalho. Lembrem bem dessa expressão. Para essa tarefa não existe atalho. É você imprimir os periódicos, porque hoje é muito difícil você encontrar os periódicos, né, impressos das universidades. Imprimir os periódicos. Eu me lembro muito de eu fazer esse exercício quando estava ingressando no mestrado, que eu queria muito aprimorar a minha escrita para poder ter uma escrita mais elegante, mais apresentável. E eu me lembro de imprimir várias revistas e pegar os textos e marcar, e assim, fazer esse processo mesmo de destrinchar, encontrar essa estrutura é, científica, né, para poder conseguir entender como foi o processo de organização das ideias daquele autor para poder chegar naquele ponto ótimo, né, que é a escrita de um artigo qualizar, por exemplo, né, como é o caso da Tânia. Quem é a Tânia, né? Ela é uma professora da Universidade Federal de São Carlos, ingressou em 1977, hoje ela já é emérita dessa universidade, né? Ou seja, ela aposentou e voltou. Isso que é mérito, né, no contexto das universidades. Então, a característica do realismo brasileiro. Então, teve a publicação da Memórias Póstumas, Machado de Assis, uma escola literária que se desenvolveu em reação ao idealismo e sentimentalismo do romantismo, trouxe essa nova forma de olhar para a realidade com uma abordagem mais crítica, racional, objetiva. A Tânia nos diz, né? Temos dois lados no campo da teoria da literatura a respeito do realismo. De um lado, relações estreitas, né, entre o texto e o contexto. E do outro lado, é, aqui faltou só o outro lado, né? Depois a gente vai voltar lá no texto para achar esse outro lado. E ela se posiciona nesse campo, né? Entre a organização social brasileira do final dos anos 800 e a forma estética realista. Volta à pergunta norteadora dela, aqui seguindo a leitura, né? Vou passar para vocês alguns trechos. Agora nós estamos 8h36, ainda falta mais um pouquinho de aula. E daqui a pouquinho vou deixar para vocês aí no chat a nossa atividade da aula, tá? Características do realismo no Brasil, né? A Tânia vai citar a mímese, a representação, a imitação, a observação objetiva do real, o culto da vida popular, o gosto do detalhe. Então, observa que tudo isso a gente já viu, né? Bem de forma detalhada, né? E de forma mais objetiva na primeira parte da nossa aula, né? Ela traz uma definição de realismo. O que é um realismo, né? Uma tomada de posição diante da realidade, uma postura que se expressa justamente na característica especial de observar, fazer uma observação crítica, próxima e detalhada do real, incorporar personagens retirados da massa trabalhadora. Isso é a grande diferença, gente. Vocês não viram isso ainda na literatura brasileira até então, até o século XIX. A grande massa trabalhadora representada, isso eu acho que vamos dizer assim, é o que quase uma correspondência com o que a gente tem, mal comparando com o que a gente tem hoje, né, no contexto das mulheres, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, quase o impacto, eu quero dizer, né, o impacto que nós tivemos recentemente com a incorporação dessas mulheres negras na literatura brasileira seria mais ou menos o impacto é um impacto de incorporar a massa trabalhadora, né, relegada naquela literatura canônica de então, branca, elitista, né, em que a literatura não só a técnica descritiva representou e muitas vezes ainda representa ao lado de outras épocas, podendo desse modo ser encontrada em várias épocas, é o que ela vai defender, né, tanto para antes do realismo quanto para depois do realismo. Algumas dessas características estão sempre presentes na literatura. Com essa acepção, o termo vai aparecer em essa de Queiroz, nessa conferência, né? O realismo como nova expressão da arte, de 1871. Com essa acepção, ou seja, com aquele significado, com esse significado, né? Vai aparecer também no essa de Queiroz.
O regionalismo desse tempo apresenta já uma acentuada postura de interesse pela realidade e um método basicamente descritivo que prenuncia a escola realista, formalmente assumida apenas em 1871. E por isso interessaria dar atenção a romances pouco estudados nesse contexto, né? Como O Casamento no Arrabalde, do Franklin Tavra, Coronel Sangrando, o Cacaulista, do Inglês de Souza, além de outros tidos como Romance de Passagem, e podia se acrescentar, né? O Gaúcho, Cartas a Cincinnato, do Franklin Tavra, por revelar argumentos que indicam já uma concepção clara de observação fiel da realidade, mesmo que não sejam claramente pertencentes, né, ao realismo. Observe que o Gaúcho, por exemplo, publicado em 1870, distante, então, quase 11 anos, né, do início do realismo, efetivamente. Então, a representação realista é a primeira matriz do romance nacional. E aqui a gente fala de gênero, né? O romance nacional, enquanto gênero, teria, então, a representação, teria a sua matriz nessa representação realista. Então, a narrativa, ela se assenta na realidade, nos interessa mais do que a fabulação completa e muito mais do que as ideias puras. A regra sempre foi a sujeição aos fatos possíveis, a evocação mais ou menos poetizada, mais ou menos romanceada, de casos pondo em relevo usos e hábitos. A descrição dos costumes, né? Que é uma coisa muito específica da literatura de viajantes, que o realismo vai trazer com bastante ênfase na produção dos seus romances. Os nossos próprios românticos se fizeram intérpretes do meio em que viveram. Depois, a gente média foi cada vez mais dominando o romance, fazendo dele um comentário à sua existência, aos seus problemas, aos seus sentimentos, às suas práticas. É que ela coloca, né? A gente média, é como se fosse aquela classe, né, subalternizada, foi cada vez mais sendo incorporadas aí à estrutura do gênero romance, fazendo comentário à existência dessa própria classe, essa gente média. E a Lúcia Miguel Pereira, né, ela traz essa autora como uma referência. Quase todos os escritores se servem da realidade como um trampolim indispensável de um ponto de apoio. Os manuais da história literária apresentam o realismo como tendo surgido inopinadamente em 1881, também com Mulato, né, publicado no mesmo ano de Memórias Póstumas. Sem dúvida, é preciso sublinhar que entre essas obras românticas, realistas e também naturalistas, para usar a nomenclatura consagrada, existem diferenças óbvias nos traços mentais, afetivos, impressos narrativas, na escolha e disposição dos detalhes da vida, na organização e articulação coerentes. Então, ou seja, o que ela está dizendo aqui? Olha, o realismo, ele está, em certa medida, nas obras românticas, está, em certa medida, também nas obras naturalistas, mas ele tem suas características óbvias, né? Suas posturas, seus métodos adotados, seus traços mentais afetivos. Então, não exatamente, podemos dizer assim, uma obra romântica realista. Não podemos. É uma obra romântica com traços realistas, é uma obra naturalista com traços realistas. Então, abre-se uma controvérsia. Teria surgido naturalismo de condições que não foram próprias, tão somente, ou da imitação de fórmulas externas? Tão somente. Foi importante a influência de modelos externos, do ponto de vista formal, principalmente como é natural, mas foi importante também circunstâncias históricas que nos era próprio. Então, Sodré nos diz, né, que não apenas o realismo sofre disso, sofre das influências externas, também naturalismo, tão próximas que são, né? O modo como se conjugaram as duas é que se constitui um motivo válido para uma interpretação justa do problema. Carecia de suportes, entretanto, se não verificasse as origens europeias do naturalismo e suas razões, as origens do naturalismo português e seus motivos, as condições brasileiras dos fins dos séculos. Então, o Sodré usa o termo naturalismo, englobando a produção literária pós-romântica de modo geral, sublinha que o permanente contato com a Europa, acentuado aqui durante o Segundo Reinado, atuou fortemente sobre as mentalidades, criando uma intelectualidade ansiosa pela modernização do país.
por meio da aceitação de novas ideias, uma sensação de atraso e deslocamento em relação à própria terra. Desterrados na própria terra, né? Como diria o Sérgio Buarque, de Holanda. Aqui está trazendo ainda as considerações Sodré a respeito do naturalismo, que também muito se aproxima da discussão que a Tânia Pellegrini faz sobre o próprio realismo. E aqui ele vai dizer, né, que foram somente em 1824 que se criaram as escolas de direito de São Paulo e de Recife, e que então, exatamente por isso, a elite do Brasil se formou na Europa, basicamente na França e em Portugal. E essa sensação de estranheza e artificialidade em relação ao país vai englobar não apenas questões econômicas e político-sociais, mas também culturais e estéticas. É como se grande parte do Brasil não fosse brasileiro, né? Fosse oriundo de outras terras, sobretudo oriundo da Europa. Ele vai dizer, né, que essa homogeneidade ideológica da elite cultural tinha como causa essa formação lá na Europa. Por que que era homogêneo? Porque as pessoas pensavam mais ou menos, essa elite intelectual pensava mais ou menos de forma homogênea, né? Porque se formaram na Europa nas escolas de direito, né? E aí ele vai dizer que esse romance que vem se formando desde o romantismo e que agora se expressa no realismo, vem sendo feito por acumulação. O gênero da acumulação formando aí ao longo da história. Ele vai explicar que foi difícil a consolidação no Brasil, pois os estímulos vinham de fora e integravam-se, então, à vida do país como essas ideias fora do lugar. Isso é uma expressão bastante é, batizada, né, para se falar de realismo, ideias fora do lugar. Então, a nossa imaginação fixara-se numa forma cujos pressupostos, em razoável parte, não se encontravam no país, ou alterados. Os grandes temas de que vem ao romance, a energia e nos quais se ancora a sua forma. Como ficavam no Brasil estes grandes temas que vinham, né, de outro lugar? Ficavam modificados, sem dúvida, diz o Roberto Schwarz. Ele que é o autor, né, dessa expressão ideias fora do lugar. E ele vai dizer ela vai dizer, né, sobre o filho do pescador, fazer aí um apanhado histórico, né? A eliminação formal do tráfico negreiro, em 1850, a Guerra do Paraguai, a abolição, a República, o café que se instala como matriz da economia do sudeste do país, o atraso do norte, o progressivo descompasso do nordeste, mas um apanhado histórico aí no contexto da crítica histórico e social que ela desenvolve para analisar o realismo. Então, crescem os centros urbanos litorâneos, criam-se, aos poucos, melhores condições para as atividades ligadas às letras e desenvolve-se a imprensa. Então, a pequena burguesia, aos poucos, ela é ampliada, dá o tom das formulações políticas. E ela vai dizer, né, que a evolução dessa conjuntura a partir de 1860 vai provocar o crescimento dos elementos de contradição, dos quais o mais agudo era a escravidão. Então, os intelectuais ali, eles já não eram defensores desse regime escravocrata, né? Então, já havia isso daí como uma ideia de atraso, de decadência, e então já começava o movimento abolicionista. A Lúcia Miguel, todavia, ela vai enfatizar que o naturalismo nos foi imposto pela moda, só porque daí a Tânia Pellegrini ela vai se concentrar a partir dessa expressão imposto pela moda em desqualificar, né, essa expressão da Lúcia Miguel, dizendo que não, que de fato... Desliga aí pra gente, Letícia, esse microfone. Então, a Pellegrini vai desqualificar essa abordagem da Lúcia Miguel Pereira, dizendo que, de fato, o realismo ele teve uma rápida acomodação nas terras brasileiras e superou, então, essa ideia de atraso e de cópia integral de outros ambientes, né? Vamos ver, o amadurecimento do realismo aconteceu com Machado de Assis. Muito do ponto de vista machadiano sobre o realismo não era novidade, mesmo porque ele defendia a posição já difundida de que a imaginação livre dos excessos tinha que ser essencialmente vinculada à realidade. O que mais tem de importante? Discute os fundamentos do realismo e naturalismo, né? Aqui com as teorias positivistas,
o cientificismo. A gente vai ver isso mais aprofundado no naturalismo, na unidade 2, né? Agora, realmente, é só para vocês entenderem que não existe uma dissociação completa, né, entre o realismo e o naturalismo. Vocês vão encontrar cientificismo, positivismo, determinismo também nesses romances que são realistas, que eles dizem, né, que foram inicialmente discutidos lá na Faculdade de Direito de Recife, com os conceitos de raça, de natureza, ainda sobre o naturalismo, então aqui a gente não precisa de entrar muito. A Escola de Recife, que é composta, né, por essa tríade Silvio Romero Araripe Júnior e José Veríssimo, são críticos literários muito importantes no século XIX, que vão responder à obra de Machado de Assis, né? Eles vão sempre publicar ali nos jornais da época críticas sistematicamente desenvolvidas sobre a obra de Machado de Assis. Observa, né, gente, que na época a escola de Recife, né, ou seja, no Nordeste, ficava essa grande intelectualidade, né, desenvolvida no que diz respeito à produção literária. Então, a crítica literária, a gente não tinha ali estudos literários, né, isso não existia. Existia a crítica literária, como era quase, podemos dizer, né, a mesma crítica que se fazia para a literatura, se fazia para o teatro, se fazia para as artes de modo geral, né? Então, havia a crítica, não havia a consolidação das universidades, né, que estudam a literatura como existe hoje, né? O que é mais determinante para o homem? A sua raça ou o seu meio? Então, ela vai trazer essa discussão do Antônio Cândido, que também se vincula às características do naturalismo, muito mais as características do naturalismo do que propriamente do realismo. Então, aqui é muito sobre naturalismo que vamos dar destaque em outro momento. O europeu teria sofrido, no momento da sua implantação nos trópicos, uma adaptação regressiva em direção a um estágio inferior da evolução. Essa discussão sobre raça, né, sobre o quão superior é o homem europeu, quão inferior é o homem, vamos dizer assim, latino, americano, sul-americano, né, o quão inferior é o brasileiro em face ao europeu, também um discurso muito presente na literatura de viagens que é transplantado aqui nesse momento. Ele vai dizer, né, que o naturalismo vai se tornar uma planta exótica de mera curiosidade. A nova escola tende a entrar pelo trópico de Capricórnio, participando de todas as alucinações que existem no fermento do sangue doméstico, de todo o sensualismo que queima os nervos do crioulo, ou seja, como ser absolutamente científico e objetivo e preciso e conciso, as características do naturalismo, né? Neste ambiente aqui abaixo do Trópico de Capricórnio. Da limitação apenas às ascendências da mestiçagem, reconhecida por todos que têm estudado o problema do nosso nacionalismo. É dessa e não de outra limitação. Ou seja, as limitações que temos aqui, segundo lá a Escola de Recife, né, são as limitações provocadas pela mestiçagem, e que tiramos também toda a nossa força, toda a nossa segurança e as riquezas literárias. Então, a Pellegrini sempre vai dar destaque para essa mestiçagem, essa miscigenação como a grande potência do realismo. Que também é muito sobre o naturalismo, que acaba. Então, ela desenvolveu sua metodologia, ela desenvolveu seus objetivos gerais, ela desenvolveu suas hipóteses, e ela chega, então, às conclusões. Eu quero passar para as conclusões que dizem respeito ao realismo que ela desenvolve. Aqui. As conclusões a que ela chegou. O realismo não foi simplesmente uma moda importada fora de lugar. Apesar da sua origem europeia, o realismo chegou no Brasil como... não chegou como um corpo estranho, ele foi se adaptando, se acomodando a essa cor local, né, uma expressão bastante utilizada nessa época. Então, ele se transforma nessa ideia dominante. Ele não é apenas uma estrutura de sentimento, assim como, né, a crítica, né, tem funções específicas no contexto brasileiro. Então, ele exerce funções ideológicas importantes, especialmente no que diz respeito à construção da ideia de nação.
A literatura realista contribui para o controle das representações sociais, ajudando a moldar o discurso sobre a identidade nacional, classe, moralidade e progresso. Existe uma interação, né, aquela homologia entre a forma literária e a estrutura social. Ela, de fato, comprova a hipótese dela, né, da homologia. Então, é isso. Vou separar aqui, vou passar para vocês essa interatividade. Lembrando que são perguntas para vocês responderem de maneira bem objetiva, não precisa ficar se estendendo nas respostas, tá, gente? São apenas reflexões a respeito do processo de aprendizagem de vocês. Aí as reflexões que fizemos lá no nosso mural de introdução, que eu pedi para vocês retomarem, né? Algumas memórias de como tiveram contato com o realismo. Então, eu quero que vocês agora façam uma síntese disso, né? Dessa rememoração das experiências escolares, né, no ensino médio, ou mesmo vocês que não tiveram oportunidade de entrar tão especificamente, né, como, por exemplo, a nossa colega colocou, de entrar tão especificamente nas questões da literatura realista. É importante que vocês também reflitam sobre essa ausência de um currículo, né, essa quase que ausência de pré-requisito, para que vocês estejam hoje aqui nessa aula. Tudo isso é importante que vocês coloquem para que a gente saiba de onde estamos partindo aqui no nosso curso, né, de qual conhecimento prévio a respeito da literário, a respeito desses autores, a respeito dessas características. Se vocês gostam, inclusive, né, acho que isso é importante colocar. Se vocês tiveram contato com a literatura de Machado de Assis, vocês gostaram? Porque tem gente que abomina, né? Tem gente que não suporta, que acha que... Parece que eu tô offline. Professora? Eu tô aí ainda? Diga. Professora? Tô aqui. Sim, está. Travou no início, o pessoal está perguntando se tem algum link, que travou um pouco a fala e Ah, sim, vou passar agora. Uhum. Tô pegando aqui já, tá? Tá travando aqui pra mim, nessa altura do campeonato, nem meu computador quer funcionar mais. Perfil do estudante, não. Atividade de metacognição, isso aqui. Eu vou deixar aqui no chat para vocês. E à medida que vocês forem encerrando a resposta, gente, vocês já podem sentir a vontade, tá? Para encerrar. Enquanto isso, quero saber de vocês. Pergunta, se você identificou Ô, aí, professora Letícia. Diga, querida. Travando para mim. não chegou o link ainda não, professora. Uhum. Aí tenta ver se foi. Agora foi. Uhum. O link da atividade vai para aprender. Vai ser aqui. Então, agora é o momento que vocês vão relaxar, responder. São questões mesmo de... Para vocês rememorar. Não sei se vocês pegaram essa parte que eu estava explicando, né? Rememorar aí as memórias do ensino médio sobre se aprenderam, se viram isso, né? Se já tinha algum contato prévio com o realismo. Se não, é importante também registrar, né, aí nas reflexões de vocês, essa ausência de currículo, essa ausência de pré-requisito, para que a gente saiba de onde que nós estamos partindo para desenvolver a disciplina da melhor maneira, né, que vocês consigam aproveitar. professora, só uma dúvida, vai ser no chat do Aprender ou daqui mesmo da aula? Daqui, tá aí no Ok, chat da então. aula. Uhum. Professora, antes que a aula Diga. finalize, Uhum. o que é aquela rúbrica que a gente tem que fazer? Rubrica, boa pergunta que eu esqueci de mostrar. Vou mostrar para vocês, tá?
Vocês podem, quer dizer, não sei, né? Quem está no celular, talvez vai ficar difícil de ver aqui. Mas a rubrica, ela é uma espécie de autoavaliação, né? E aí, aqui nessa unidade, são alguns objetivos que vocês devem alcançar, objetivos de aprendizagem, né? A respeito do realismo. E a rubrica ela é composta por vamos dizer assim, algumas habilidades. Então, por exemplo, compreensão do realismo no Brasil, aula 1. Como você acha que foi a sua compreensão do realismo no Brasil na aula 1? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Quem não estiver conseguindo ver porque está preenchendo o questionário, aí vocês conseguem ver depois esse finalzinho, que eu vou subir lá na plataforma, tá? Deixa eu ver a melhor maneira de compartilhar aqui. A professora Sally falou que não está conseguindo preencher. Se mais alguém não estiver conseguindo preencher, informa aqui, por favor. Mas eu acho que é só fazer o login Isso, em um consegui. e-mail. Ótimo. Obrigada. Nada. Se alguém tiver com dificuldade, gente, por favor, indica aqui no chat. Então, gente, aqui são as habilidades, né? Por exemplo, se você acha que você teve uma compreensão excelente do que é o realismo no Brasil, você vai adicionar um comentário aqui. É como se fosse um Padlet, né? Aqui, igual aquele mural que a gente fez lá na apresentação. Por exemplo, aqui eu acho que eu compreendi o que é o realismo no Brasil. Acho que meu Professora, eu não estou rendimento foi encontrando o link, meu amor. a atividade, isso. Você não consegue ver no chat? Você consegue ver o chat da nossa aula? Deixa eu tentar de novo, tá? Vou botar de novo. Veja agora se você consegue. É por isso que eu gosto de ter o grupo, sabe? Porque agora, se fosse, eu já ia deixar lá o trem para vocês, o link. Não estou conseguindo. Nossa, mãe. É a Filomena? Isso, ela mesma. Deixa eu tentar mandar só para você no chat. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Tá bem. Agradecida. Veja agora, meu amor. Ah, então, vejamos. Eu viria aqui adicionar um comentário, né? Eu acho que eu fui muito bem, consegui entender o que é o realismo, consigo relacionar com o contexto literário. Então, eu vou escrever aqui um comentário dizendo, né, tive um, um bom rendimento, compreende conceitos. Isso assinaria, né? Porque às vezes está aparecendo sem o nome de vocês. Entendeu? Entenderam, gente? É isso, é só isso. Você escolhe um. Por exemplo, você acha que você não foi tão bem assim, por exemplo, sei lá, acho que eu fui regular aqui na aula 1. Ou se de repente um colega está assistindo assíncrono e perdeu a aula 1, acho que se tivesse síncrono teria sido melhor. De repente você pode achar que seu rendimento foi regular, né? Tenho a compreensão básica do realismo, mas preciso aprofundar minhas conexões com o contexto. Então eu diria, faria um breve comentário sobre isso. O mais importante aqui é eu conseguir visualizar onde você se encontra entre essas quatro habilidades. Se foi excelente, seu aproveitamento, se foi bom, se foi regular, se foi. Ou se você precisa, ou se você acha, né, que você precisa melhorar. Então, se você acha que você precisa melhorar, você vai deixar aqui uma observação sobre isso, né? Preciso ler mais textos do realismo. Entendeu? É isso. E assina, né? Para você. Entendeu, gente? É só isso. É, e depois eu posso até mostrar para vocês como vocês constroem a rubrica dentro do Padlet, para vocês fazerem com os meninos nos estágios, quando estiver dando aula, né? E aí depois na aula 2 vai ser outro tema. A gente vai analisar a ironia do Machado de Assis, em Dom Casmurro. Então a gente vai ler alguns textos, alguns trechos, né, do Dom Casmurro,
E aí, diante disso, você vai ver se você foi excelente, teve um bom aproveitamento, teve um aproveitamento regular, ou se você precisa melhorar. E aí, eu só preciso que você me sinalize. Por exemplo, foi bom. Se você não foi excelente, o que que podia ter sido melhor? Ler mais Machado de Assis. Pode colocar preciso ler mais Machado de Assis, né? Não é algo extenso, tá, gente? Preciso ler mais Machado de Assis. Só para eu saber onde vocês estão. Excelente, bom, regular ou preciso melhorar. Entendido? E aí assim vai, né? Pelos outros objetivos de aprendizagem da unidade. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a participação aqui nessa atividade. Agora começaram a chegar as respostas. Eu vou deixar a professora Letícia. Pessoal, tem duas pessoas que eu não consigo identificar por conta do nome. Se puder alterar o nome, eu até mandei mensagem privada no chat. Tá com o nome cliente e o outro nome é Elisque, com K no final. Altera, por favor, para a gente poder identificar. Eu vou alterar lá no e-mail, tá? No meu celular. Tá? Para alterar aqui é só clicar também nos três pontinhos que aparecem em cima, de onde aparece a sua caixinha, e clicar na opção Rename. Lembrando, gente, que a gente vai fazer a chamada por esse exercício, tá? Lá a gente faz o controle de vocês, que tem o campo de você colocar o nome completo. Aqui nós já recebemos 6 respostas. Tô vendo aqui as respostas interessantes demais. Vocês são ótimos. Boa noite, professora. Boa noite, Letícia, todos e todas. Até a próxima oportunidade. Até mais, meu amor. Boa noite para você. Boa noite.
Professora, já deixei registrado aí minha participação. Maravilhoso, meu querido. Os meninos que conseguiram, Tchau, Abel, tchau. parabéns. Até mais, obrigada pela sua Obrigado. presença, meu caro. Obrigado, professora. Boa Meninos, noite, vocês. professora. Obrigada, viu? Deixei Boa com noite, meu Deus a querido, minha querida. indicação. Tchau, tchau. Vocês que estão terminando, gente, vocês podem se despedindo, tá? Já tá um pouquinho mais tarde, são 9 horas. Boa noite, professora. Já deixei minha Boa noite, resposta no querida. formulário. Obrigada. Sim, senhora, obrigada. Muito obrigada, professora, pela aula. A aula foi muito bacana. Agora Obrigada a fiquei você. curiosa. A senhora dá formação de professores pela EAP? Pela EAP, isso mesmo. Que legal, que bacana. Sim, é esse mesmo Obrigada, boa curso. noite. É esse Mesmo mesmo curso de projeto de pesquisa que a gente trabalha lá na EAP. que legal. Eu acho que eu já vi Sim. como oferta, mas eu sou de atividades, então é um ramo Aham, bem diferente. Obrigada, tchau, sim. tchau. Tchau, tchau, minha querida. Letícia, eu deixei para você também o link de edição para que você possa acompanhar a presença, tá? Dos Ah, tá meninos que certo. estiveram aqui. Ok, tá certo. Professora, então eu vou pedir licença. Qualquer coisa a gente continua o contato, tá bom? Sim, senhora, muito Tchau, obrigada, gente. querida. Por nada. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até mais. Foi ótimo participar da aula com vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Amanhã a gente conversa, tá? Ok. Obrigada, Antônia. Vou encerrar aqui.